Ilustração sobre fundo preto, um farol branco. Mirar Lerros Filmes. Fundo Nacional da Cultura, Lei Rouanet. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Apresentam, em letras brancas, A Cabeça Pensa, Onde os Pés Pisam, Frei Beto e Educação Popular. Fotos em preto e branco, créditos selecionados. Um filme de Evanise Seidel e Américo Freire. Produção executiva, Marilda Ferri e Evanise Seidel. Direção de fotografia, Luiz Monteiro, Kleber Cardoso Nunes. Montagem, Joana Collier. Trilha sonora, Flávia Taigel. Desenho de som e edição e mixagem, Gabriel Pinheiro. Produção, Marilda Ferri. Finalização, Nando Gomes. Varanda. As pernas de um homem de calça e sapatos de couro pretos. Caminha. É um senhor de estatura alta, de pele clara e cabelos lisos brancos. Usa óculos de grau e casaco cinza escuro sobre blusa xadrez. Passa ao lado de salas de aula. Jardim gramado com algumas árvores. Pessoas saem das salas. Carregam cadeiras escolares de metal com assentos vermelhos. São pessoas de idades distintas. Usam casacos. Ao ar livre, sentados em roda. O senhor conta aos alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Sentados em dupla. Todo mundo tem seu número. Repare uma coisa importante. Todo mundo que é da roda externa tem um número ímpar. Confere? Está no centro da roda. E todo mundo da roda interna tem um número par. Então agora você vai anotar ou no papel ou na cabeça uma pergunta que eu vou fazer. A pergunta número 1 é só para quem tem o número 1. Para mais ninguém. Só para quem tem o número 1. Qual é o maior acerto do MST? A pergunta para quem tem o número 2. Qual é o maior equívoco do MST? A pergunta para quem tem o número 3. O senhor anda dentro da roda. Os alunos sentados frente a frente fazem os exercícios. Um grupo está sentado de costas para ele e o outro de frente. Ele os observa. Uma aluna e um aluno. Ele fala e ela concorda. O senhor segura um caderninho. Duas alunas conversam. Atenção! Tempo esgotado. Todos que estão na roda externa avancem uma cadeira à direita. Em off. Quando um homem do povo me dizia coisas assim extraordinárias, entende? Definições rigorosas no campo das ciências sociais. E eu contava isso depois a meus amigos, e eu e os meus amigos nos espantávamos. E por que eu nunca me espantei quando isso era dito por um professor colega meu? Vídeo antigo, Paulo Freire. Então, por trás do meu espanto estava também a ideologia dominante morando em mim, apesar da minha opção popular. Então, tu sabes que depois que eu descobri isso, nunca mais me espantei com sabedoria do povo. Eu me espanto hoje quando o povo não expressa a sua sabedoria e eu procuro saber a razão que está por trás agora para inibir essa sabedoria. Eu insisto nessa coisa, que o educador e a educadora se vejam, se analisem, se descubram na sua prática. O método Paulo Freire inicia a sua disseminação pelo país a partir do início dos anos 60. Frei Beto, teólogo e escritor. E a partir de 62... Em uma biblioteca. Eu me transferi de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro porque fui nomeado para dirigente nacional da JEC, Juventude Estudantil Católica.
Fotos em preto e branco Então dos fui morar alunos. onde moravam as equipes da JUC, Juventude Universitária Católica, da JEC, e morava também o pessoal da Direção-Geral da Ação Católica Brasileira. E um deles era o coordenador nacional do Movimento de Educação de Base, o MEB. Era o Luiz Eduardo Vanderlei, que mais tarde veio a ser reitor da PUC de São Paulo. O MEB foi o primeiro movimento a aplicar em âmbito nacional o método Paulo Freire. Então eu tive esse privilégio de, vivendo sob o mesmo teto com o Luizão, conhecer de perto o método Paulo Freire e o primeiro material publicado a respeito dessa aplicação. Capa do material MEB Regional. Título: Para que todos tenham vida. Estes documentos apresentam temas de estudos, muitos deles em fase de elaboração, necessitando discussão e aprofundamento, por isso são de exclusivo uso interno do MEB. Introdução ao Eu método Paulo aprimoro Freire. o uso que faço da metodologia com algumas experiências posteriores que eu tive. Uma delas foi ser assistente de direção do Teatro Oficina, na montagem do Rei da Vela, dirigido pelo Zé Celso Martins Correia. Vídeo antigo do espetáculo Rei da Vela. Em roda, os atores cantam e dançam. Um dos trabalhos que eu tinha com o Zé é que o Zé muitas vezes tinha que se ausentar e deixava comigo os laboratórios. Laboratórios é quando você faz o ensaio exaustivo com os atores para desempenharem bem os seus papéis. Então, o teatro me enriqueceu muito na aplicação do método Paulo Freire, porque também é um trabalho indutivo, também é um trabalho em que você tem que ter muita arte da improvisação. Vídeo antigo. Um palhaço de terno ri de uma cena. Uma mulher de vestido branco passa. Matéria de jornal. Folha de São Paulo. Vigora desde ontem o ato institucional. Novo ato dá plenos poderes ao governo. Fica Em off. decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Foto. Jovem segura uma faixa. Estudantes e trabalhadores contra a ditadura. Foto. Um local lotado de manifestantes. Vídeo antigo. Em uma avenida, jovens de braços dados marcham. Em off. Eu entro num período em que, por razões ideológicas da conjuntura, eu acabo negando o método Paulo Freire, entre aspas, que foi o período da LN, em que eu aderi ao grupo de luta armada comandado pelo Marighella, Ação Libertadora Nacional, com um grupo de frades dominicanos. Nós éramos apoio aos guerrilheiros da LN. Fotos em preto e branco. Um frade ajoelhado com o rosto e as mãos encostados em uma mesa. Um grupo de frades reunidos. 3 frades seguram instrumentos. Parede de uma igreja, fora padres comunistas. Filme Batismo Nós de fomos Sangue. muito influenciados pela concepção leninista de assalto ao poder. Ou seja, se conseguirmos derrubar a ditadura, vamos implantar um governo socialista, vamos libertar o Brasil do capitalismo, etc. Cena do filme. Manual do Guerrilheiro Urbano, Carlos Marighella. A crise brasileira, porque resisti à prisão, teoria e ação revolucionária. Queira-te eu tanto, e de tal modo, em suma, que não existe força humana alguma que essa paixão embriagadora dome. E que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. Liberdade. Foto antiga do Congresso Nacional. À frente dele, tanques de guerra. Claro que fomos derrotados, embora a luta tenha tido seu mérito e muita gente dado a sua vida pelo processo de redemocratização desse país. Porém, eu fui preso, como vários foram presos. E durante os 4 anos, de 1969 a 1973, eu tive uma experiência inédita, porque isso aconteceu apenas, que eu saiba, com 6 presos políticos, 3 frades e 3 leigos, que nós fomos retirados, 2 anos depois de conviver com os presos políticos, retirados do meio deles para passar a conviver com presos comuns. Por que fomos transferidos do meio de políticos para o meio de comuns?
porque a ditadura tinha se convencido que a repercussão, a má imagem da ditadura no exterior se devia à igreja e que quem fornecia as informações eram nós religiosos. Era verdade. Só que a ditadura ingenuamente pensou que, nos separando dos políticos, nós não ficaríamos sabendo o que se passava nos porões. E quando nós chegamos na penitenciária, o diretor nos favoreceu muito ao fazer toda uma propaganda que nós 6 éramos terroristas. Não se aproximem deles, porque senão a pena de vocês vai ficar mais complicada ainda. E foi a melhor coisa que esse homem fez. Por quê? Porque nós 6 tínhamos muito medo dos presos comuns, pela violência que há entre eles, as disputas, as facadas, estiletadas. A gente assistiu cenas de morte no recreio. Mas a fama de terrorista fez com que eles nos respeitassem. Manchetes variadas. O Globo, 11 de novembro de 1969. Preso Frei Beto, caçado pistoleiro de Marighella. Pena dos dominicanos confirmada pelo STM. Os padres comandam o terror que matou Marighella. Terroristas vêm para São Paulo. O Estado de São Paulo acompanha o julgamento dos amigos de Marighella. 5 de novembro de 1970. Frei depõe na Justiça. 9 de novembro. Roma sabe do caso do Frei. O Globo. Aqui se escondiam os terroristas. Fatos e fotos. Polícia diz ter encontrado um crucifixo com a foice e o martelo. Lá em Venceslau, eu voltei a aplicar o método Paulo Freire, porém já enriquecido com a experiência teatral, que havia me ensinado a trabalhar mais o corpo. E a experiência que eu tinha tido com o método Paulo Freire antes era um pouco ainda racionalista, trabalhava a cabeça, a conscientização, essa palavra, era trabalhar a razão. Não, é preciso trabalhar holisticamente. Vista aérea de um presídio. Eu pedi a eles para contarem os seus crimes. Pardal, um deles, contou que entrou num sítio à noite e era um casal de idosos. O casal começou a reagir, a mulher começou a chorar muito, ele estava drogado, se sentiu inseguro, acabou matando os dois. Então eu falei, agora vamos representar aqui com o grupo o crime cometido pelo Pardal. Pardal, então você vai... Como é que você chegou no sítio? Olha, você e você são os sitiantes. Aí, terminada a cena, eu diria, agora vamos inverter. Você, Pardal, vai ser o dono do sítio. Cara, dava um nó na cabeça. Ou você, Pardal, vai ser a polícia. Dava um nó. E tinha todo um debate sobre isso. Foto da entrada do Baseado em presídio. esquetes da vida deles, do que fizeram, ou da vida interna da prisão, nós fizemos 3 espetáculos em Presidente Venceslau, aberto ao público da cidade, porque não havia teatro em Venceslau. Cheguei a propor, e foi encenado, o capítulo 9 do Evangelho de João. Os fariseus culpam um enfermo de estar doente porque pecou. Jesus o cura e mostra para ele que a doença não é culpa de Deus. Em outras palavras, quer dizer, o Evangelho não chega a essa terminologia que eu vou usar, mas se você quer saber a causa da doença, você procura na sociedade que você vive, nas estruturas dessa sociedade, na política dessa sociedade. Manchetes. Frades dominicanos em liberdade. Após 4 anos, Frei Beto deixa a prisão com seus companheiros. Dia, faz sol. Casas, ao fundo uma lagoa. Frei Beto desce uma escada. Se queríamos libertar o Brasil, tínhamos que trabalhar com o povo. Então, eu saí da prisão disposto a fazer trabalho popular. Por isso que eu fui morar em favela e me dediquei ao trabalho das comunidades eclesiais de base em todo o país. Uma casa de ripas de madeira. Frei Beto dentro da casa, ao fundo uma lagoa. Anda para a varanda. Admira a vista. Fui morar no Convento da Penha, os frades me acolheram, mas eu senti que eles estavam muito temerosos da minha presença ali.
No pé da penha tem um quartel do Exército. E eles eram muito ligados aos oficiais desse quartel e, vez ou outra, eles acabaram sabendo que eu me encontrava ali e eles soltavam alguma ironia ameaçadora. Sentado Então na os frades varanda. me traziam em coleira curta, né? Eu tinha que chegar cedo no convento, eu não tinha a chave do convento. E eu sentia que eu era uma presença incômoda. Na verdade, eles me acolheram por obediência do seu superior e não tanto por solidariedade ao meu passado, à minha situação. De dentro da casa, avista-se ao longe E uma aí montanha. eu encontrei um leigo, agente pastoral, Luiz Fabiano, que também tinha sido preso político. E a gente se deu muito bem e resolvemos, então, procurar aqui em Santa Maria um barraco que a gente pudesse comprar para habitar. E isso chegou aos ouvidos do bispo, que por sua vez acompanhava um grupo de cristãos de classe média alta, do qual fazia parte o governador do Espírito Santo. Não, Frei Beto, nós vamos dar a escritura lá. Eu falei, mas vai dar para o morro inteiro? Não, para o morro inteiro. Eu falei, não, nada feito. Ou dá para o morro inteiro, porque eu não quero ter esse privilégio de ser o único proprietário legal. Eu vou participar da ocupação. Então, o que Fabiano e eu fizemos? Fizemos um voto de silêncio de 6 meses. Porque a gente tinha certeza que o pessoal nas reuniões do centro ia perguntar, vamos ver o que eles acham, o Beto e o Fabiano. Achando que por a gente ter curso superior, a gente saberia dar ideias mais interessantes, etc. E a gente queria aprender com o povo. Foto. Em um terreno, um grupo de pessoas. O Beto mudou a forma de nós nos comunicarmos com o pessoal dos movimentos populares. Vitor Buais, O médico. pediatra queria convencer as mães a fazer pré-natal, a fazer o acompanhamento pós o parto, né? Educação da vacinação das crianças. Então, o que o médico fazia? Em geral, fazia o seguinte, pegava uma mãe que tivesse mais clareza e consciência daquele processo É um senhor de pele clara e cabelos brancos. para fazer a reunião com as mães. Antes era o médico que tentava convencer, mas não era muito bem entendido. Foto com 3 mulheres. Frei Beto. Eu só entendi que é bom dar o nosso leite para o bebê. E o que mais que ele disse? Não entendi porque eu não sou estudada. Mas quando ela disse que sabia cozinhar, pedi que ela, então, explicasse o frango ao molho pardo. A dona Maria se levantou e deu uma explicação muito detalhada de como pega o frango, como mata, como tira o sangue para fazer o molho, enfim, tudo direitinho. Aí eu falei, dona Maria, a senhora e o doutor Raul, os 2 perdidos numa mata, e uma galinha, ele morreria de fome e a senhora não. Ela deu um sorriso de orelha a orelha. Nesse momento, ela descobriu algo que é óbvio, mas que poucas pessoas percebem. Não existe ninguém mais culto do que o outro. Existem culturas distintas, paralelas e socialmente complementares. Isso é um princípio básico da educação popular. Não se pode confundir cultura com escolaridade. Uma cartilha. Desenho do rosto de uma mulher. Jovelina. Abaixo sílabas com as consoantes J, V, L e N. Casa. Abaixo sílabas com as letras C e S. A chuva caiu. Benedito com a enxada cava o roçado. Ele vai para a roça de bicicleta. Alguns exercícios da cartilha. Benedito vive. Jovelina vive. Benedito lida o dia todo. Um cartaz, no centro, uma cruz, ao fundo centenas de pessoas. Espírito Santo agora, nasce a Igreja do Povo. Na época que o Frei Beto estava aqui, a Igreja de Vitória foi, assim, muito receptiva a ele e ela era muito receptiva a todos nós. O Dom João, que era o arcebispo de Vitória, Dante ele Pola. vai para o Concílio Vaticano II e quando ele volta, ele troca a cruz episcopal dele, que era de ouro, por uma cruz de madeira. Foto do arcebispo com uma cruz de madeira pendurada. Os bispos convidaram cerca de 10 a 12 jovens que atuavam na pastoral de juventude para trabalhar remuneradamente, né, na equipe de Caritas.
A partir daí, nós fomos preparados, formados nessa linha mais socioeconômico-política, Cláudio de maneira Vereza. mais sistemática, né? O Beto atuou como coordenador de educação, de formação dessa equipe. Foto de um grupo de jovens. Por que será que o pedreiro constrói a casa durante a vida toda e ele não tem uma casa para morar? Ele mora de aluguel ou num casebre. Terezinha Kogo. Então, assim, ir refletindo em cima da própria experiência, isso no linguajar. Os gestos sempre foram muito importantes, né? Gestos de expressão corporal. A pessoa tomar consciência da sua humanidade. Vamos olhar no olho um do outro e, a partir da coragem de olhar no olho do outro, mudava o tom da fala. Aí você vai de um trabalho de formação para as lutas coletivas, de reivindicação de água, de transporte coletivo, de escola melhor para as crianças. Era sempre uma educação popular que gestava uma ação de transformação imediata. Desenho um homem com uma pedra enorme nas costas. Na pedra, custo de vida. Recortávamos diariamente as notícias da área socioeconômica, política e religiosa. E produzíamos documentos, cartilhas, folhetos. Nós produzimos os textos com a orientação do Beto, com desenhos ilustrados do Fabiano, Luiz Fabiano Miranda, e que transformavam a linguagem dos bispos da CNBB em linguagem popular. O Frei Beto, então, elaborou esse chamado A Igreja que a Gente Quer. Como era escritor, ele já escrevia na época, ele sabia qual era o material de fácil entendimento para todo mundo. E não só para aqueles mais ligados a uma formalidade universitária ou coisa que o valha. Os cuidados eram de não se expor demais na mídia, né? Nem sempre assinar os documentos, né? Nem sempre colocar assinatura de ninguém. Cláudio. O Fabiano, por exemplo, nunca assinava os desenhos dele. E muitos anos depois a gente viu que nós todos éramos fichados no DOPS. Teve uma ocupação que existiu aqui num bairro, que eles foram despejados por uma pessoa que me parece nem era dona da área. Dom João o que fez? Chamou todos os despejados, vão lá morar na Catedral de Vitória. Foto da catedral. Isso foi um escândalo. E aí tem muito aquela questão de pensar no reino de Deus como um negócio para lá. E Jesus Cristo, ele queria um reino de Deus que era um negócio aqui, agora. Vídeo antigo. Em uma estrada, um caminhão. Na carroceria, algumas pessoas. Pessoas caminham em um local. Dentro de um galpão, milhares de pessoas. Juntaram-se em Vitória 70 pessoas. Um homem de óculos escuros. 7 bispos, 5 assessores e mais, por volta de 60 agentes pastorais, alguns apenas elementos das bases. E ali se realizou o que se chamou depois primeiro encontro intereclesial das comunidades de base do Brasil. Pessoas cantam e batem palmas. Um grupo canta e toca instrumentos. Em um palco, aproximadamente 10 pessoas sentadas. Pessoas acendem velas em uma tocha, em off. Só depois é que a gente se deu conta de que aquele encontrinho de Vitória, na verdade, era o início de uma história muito bonita e muito superior aos primeiros cálculos da gente que dava início a essa promoção. Procissão. Um grupo carrega uma cruz. Outros cartazes. Cardeais sentados. Uma mulher de boné verde canta. Negros, mulheres e índios sem terra e também operários lutando. A igreja de Santa Maria, culturas oprimidas vão se libertando. Frei Beto. Quando um cristão fala, bem, como é que você mistura a fé com a política? Eu falo, bem, eu não sei de quem que você é discípulo. Eu sou discípulo de um prisioneiro político. Então, na minha opinião, o cristão não ter uma incidência política na sociedade
é negar o discipulado de Jesus, que foi condenado à morte por essa incidência que a mensagem espiritual dele teve na sociedade. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Foi preso, torturado e processado sobre 2 poderes. Nós não podemos esquecer que, em função da ditadura militar, os movimentos sindicais, os movimentos populares, eles estavam tudo nos porões. Eles não estavam aparentes. Então, a Cáritas, a igreja, ela, através das comunidades de base, por uma questão religiosa, mas a questão religiosa ela não existe se não for uma questão social, uma questão política. O povo da comunidade é o povo que mora na periferia, é o povo que mora no bairro, é o povo que precisa de ônibus, precisa de médico. Então, essas coisas se misturam. E a Cáritas, então, ela é muito influenciada pelo trabalho do Frei Beto para que possa ir dando suporte, dando infraestrutura para essas novas caminhadas sociais, como do movimento popular, dos grupos de operários. E a igreja, aos poucos, ela vai fazendo o quê? Pastoral operária, pastoral da saúde, pastoral, né, uma série de pastorais sociais. Manifestação. O grupo canta e bate palmas. Mais do que nunca, nós vamos ter que não só manter a nossa vinculação efetiva com o movimento popular, mas manter a nossa vinculação afetiva. E a vinculação afetiva, muitas vezes, é mais difícil que a vinculação efetiva, porque ela exige aquele trabalhinho com 2 ou 3 famílias que ainda não são conscientes, ela exige trazer coragem para quem tem medo, ela exige começar do beabá da política, ela exige a gente valorizar todas as formas de movimentos populares, a todos os movimentos sindicais, a todos os setores partidários que realmente optaram por uma linha progressista e pela construção de um Brasil socialista que efetivamente é a nossa esperança de libertação. Não podemos criar movimentos perucas de modelos políticos. Temos que criar algo que, como cabelo, vem de baixo para cima, algo que tenha raiz na alma e na cabeça do povo brasileiro. Foto de Frei Beto jovem. Fomos, numa viagem à Vitória, fazer um convite ao Frei Beto de que viesse integrar a equipe do CEPIS, e foi o momento em que o Beto resolve mudar para São Paulo. E constituímos uma equipe de educação popular com pessoas com histórias políticas, experiências profissionais distintas, mas onde havia uma identidade que nos unia, que era desenvolver um processo de educação popular visando transformar, né, a realidade brasileira. Uma estrada em off. São Bernardo do Campo, um dos municípios que integram o ABC na região da Grande São Paulo. Cidade moldada pela industrialização. Se iniciava uma emergência dos movimentos sociais que, na verdade, saíram do período de resistência durante o período da ditadura e começavam a construir agora as suas organizações próprias. A chaminé de uma fábrica. Uma fábrica com várias chaminés finas. Sai fumaças delas. Outra fábrica com uma chaminé grossa. Uma fábrica chamada Scania. No pátio, vários caminhões. Sai fumaça de outra chaminé. E foi nesse contexto em que a gente criou o CEPIS. Pedro. A convite da Madre Cristina, que era diretora do Instituto Sede Sapiense, né? E o Beto trazia justamente a contribuição de uma coisa que era muito importante naquele momento, que era a discussão da articulação entre fé e política. Um pátio lotado de fuscas novos. Dentro da fábrica, lado a lado, a lataria de vários fuscas. Em uma portaria, várias pessoas passam por 2 seguranças. No CEPIS se reuniram alguns presos políticos que saíram em liberdade, alguns estudantes que estudavam nas universidades e a igreja, os militantes, os participantes da Igreja Católica.
Nós íamos nas igrejas, Celeste Fon. reunia o pessoal e fazia o trabalho de educação popular nas bases. E o Frei Beto fazia o trabalho junto com a diretoria do sindicato, junto com o Dom Cláudio Gomes. E o CEPIS começou a assessorar a formação política. Então a gente começa a organizar, que depois veio chamar, antes se chamava Pastoral do Mundo do Trabalho, que era uma das prioridades da diocese, ele passa depois a se chamar Pastoral Operária, porque o Pastoral do Mundo do Trabalho... Rubens Paolucci. Cabia o patrão e cabia o empregado. E aí como é que faz para juntar as contradições, como lidar com essas contradições? Aí não, aí se criou a Pastoral Operária. No salão paroquial nós projetávamos a foto da fábrica e dos seus arredores. Frei Beto. E perguntávamos aos trabalhadores, nessa foto, o que vocês não fizeram? O que o trabalho humano não fez? E eles diziam, bem, não fez o céu, não fez a árvore, não fez a terra. E a gente, então, dizia, isso que o trabalho humano não fez chama-se natureza. E o que o trabalho de vocês fez? Fizemos os caminhões. E o que pertence a vocês? As bicicletas. Aí a gente começava a problematizar. Porque justamente o método visa aprimorar a leitura do mundo antes da leitura do texto e despertar a consciência crítica. E aí a gente pegava do debate as palavras mestras, as palavras-chave, como caminhão, natureza, cultura, e fazíamos o processo propriamente dito de alfabetização. Dentro da fábrica, trabalhadores com peças na mão montam um carro. 2 encaixam uma peça. Um homem de luva puxa uma alavanca. Eu nasci e moro numa região cercada por empresas metalúrgicas. Volkswagen, a Brastemp era bem aqui colada Antônia na Carrara. nossa casa, a TRW, a Ford, a Mercedes. São Bernardo é o berço, né, das montadoras. E eu tinha assim, um apreço por isso, porque eu via muitos macacões passando pela rua e o meu pai era um deles. Dentro da fábrica, um maquinário gigante. Uma máquina fecha e abre. 2 trabalhadores tiram uma peça de dentro dela. Um homem com uma tesoura para um tecido. Outro homem encaixa uma janela no carro. Eis que um dia vou a uma palestra e lá uma pessoa falando sobre a Bíblia e falou de um jeito diferente. Eu falei, Antônio. gente, esse homem fala estranho. Eu já tinha chegado atrasado, eu perguntei, como é o nome desse? Falei, é o Frei Beto. Quem é esse Frei Beto? O Frei, padre. Então eu não sabia distinguir bem. José né? Albino Melo. Mas ele me falou, é um amigo que está vindo de Vitória, me explicou, né? Ele estava preso, depois foi morar em Vitória e está vindo aqui para São Bernardo e vai atuar com a gente aqui. A leitura do Evangelho pela ótica do oprimido. Essa é a lembrança que eu guardo sempre de ver o Beto pela primeira vez. Falei, nossa, um Frei aqui nas nossas greves. Vicentinho. Um frade aqui nos ajudando. Já impressionou, né? Porque você não via ninguém que não fosse os metalúrgicos ali, né? Antônio. E ele falou, vamos fazer alguma coisa para essa greve. Vamos fazer um fundo de greve, umas cestas básicas, que o pessoal está ficando sem dinheiro. Porque a pastoral operária, ela já existia em nível nacional. Ela existe de 1970. Então, nós pensamos, podemos ser um núcleo de pastoral operária nesta diocese de Santo André. A greve assume uma amplitude jamais vista em pleno coração industrial do país. 1 quilo de feijão. Sabão. Galpão. Em um mutirão, homens distribuem comida. 1 quilo de açúcar para mim. Um homem sai com uma sacola lotada de alimentos. Passa por uma fila grande. A maioria dos trabalhadores Em off. estavam vindo de várias partes do Brasil para ganhar um dinheirinho, para poder ter como viver. Campo de futebol lotado. Não tinha essas informações, em especial da política, de Frei Beto, de Paulo Freire. Isso aparece para nós
quando nós fizemos a greve, ou as greves. Um grupo de homens fardados passa, um policial em uma moto, uma rua lotada de pessoas. Ao fundo, uma ponte lotada, policiais entre as pessoas. Um tanque de guerra. Da ponte, um homem brada ao microfone palavras de ordem. Ele começou a ir nos bairros. Em off. Mês que vem nós vamos fazer uma reunião no Parque São Bernardo. Esse grupo vai se reunir lá, ou na casa, ou no salão da igreja. E interessante que Frei Beto, enquanto pessoa já conhecida internacionalmente, ele preparava com um grupo de 3, 4 pessoas, coordenação da pastoral, as reuniões que aconteciam, em geral, aos domingos, e em que a gente levava toda a família, não éramos só nós. Filhos, tralhas, comida. Será que eles vão criar um sindicato? Foto de um grupo. Um sindicato cristão? Olha, tá, eles vão fazer uma semana. Semana do Trabalhador? Mas isso não é coisa do sindicato? Não, foi exatamente o contrário. José Antônio. Essas semanas ajudaram as comunidades, porque eram convidados das comunidades eclesiais de base, a dizer da importância da participação dos cristãos na luta dos trabalhadores. A primeira nós fizemos no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, que é um espaço muito grande. E, inclusive, teve a participação de Vinícius de Moraes, que recitou ele mesmo o Operário em Construção. Aí era uma missa, a missa normal, agora muitas pessoas, mas com símbolos da classe trabalhadora, ofertório, com os trabalhadores com seus uniformes, com ferramentas, e Frei Beto sempre presente. Em um palco, o presidente Lula de pé ao Ah, microfone. vocês são de onde? Nós somos da Pastoral Operária. É do Frei Beto? Eu só sei que quando nós nos identificávamos, é do Frei Beto? O Frei Beto que está acompanhando vocês, né? Então a coisa meio que desarmava, né? Vista aérea de uma praça lotada de pessoas com uma igreja ao fundo. Um helicóptero sobrevoa. Na rua, um camburão cinza escuro entre as pessoas. Uma passeata. Pessoas carregam faixas, liberdade e autonomia. Um homem carrega um menino na garupa. Uma mulher carrega uma bebê. Pessoas caminham de braços dados. Faixa de pedestre, ao fundo a passeata. Entre as pessoas, um ônibus amarelo e uma Kombi azul. Na passarela, muitas faixas. Com a prisão de toda a diretoria, eu me lembro que um dia foi se juntando ali no Paço Municipal mais de 200 mil trabalhadores. José Albino. Um grupo de pessoas junto com o Frei Beto foi até Dom Cláudio. Dom Cláudio, o senhor precisa estar. Joel é um homem negro de pele clara, calvo de cabelos nas laterais, bigode, cavanhaque e grisalhos. Usa óculos de grau e blusa social azul clara. Se emociona. Atrás dele, à direita, um cartaz com letras vermelhas. Greve. Desculpa. Ele assopra. O senhor precisa estar. Porque Emocionado, olha para cima. os trabalhadores estão lá. E eles precisam de ajuda. A diretoria está presa. E não sabemos o que vai acontecer. E Dom Cláudio disse, não, mas isso não é meu papel. Sim, Dom Cláudio. Isso não é o seu papel. Mas o senhor pode ajudar nesse momento. E os trabalhadores estão chegando, já tem uma multidão no Paço Municipal. E a polícia também, o exército também está chegando, e nós não sabemos o que vai acontecer. E os trabalhadores estão revoltados, porque Lula e a diretoria estão presa. E como é que você vai fazer? E ele topou. Esse foi o dia marcante. E eu lembro que chegou no palanque
o Dom Cláudio, o Tito Costa e Frei Beto. Foto em preto e branco com os três. As igrejas continuam abertas para vocês. Também os postos de arrecadação de mantimentos continuam abertos. Unidos que vocês vão conseguir ir em frente. Pior que pudesse ocorrer seria a divisão. Se houvesse mais vozes que quisessem roubar esta greve de vocês. E é por isso que a gente faz esse apelo que a organização e a união é importante para vocês. Muito obrigado. A multidão bate palmas. Homens com braços erguidos caminham. A multidão de braços erguidos. Quando o Lula foi cassado, Vicentinho. e a diretoria também, e que deveria entrar uma nova diretoria, tínhamos ali duas chapas, e naquelas duas chapas tínhamos a nossa chapa, uma chapa encabeçada pelo companheiro Jair Meneghelli. Eu fui eleito na diretoria para vice-presidente daquela chapa, e durante toda a campanha nós não falávamos uma palavra nas portas de fábrica. Então, quem fazia a campanha para nós era Lula e a diretoria antiga, a diretoria que eles chamavam de antiga, que era a diretoria do Lula, toda a diretoria cassada. E o Lula percebeu isso. Frei Beto ao lado de Logo Vicentinho. após a posse, o Lula chama o Frei Beto. Fala, Beto, você precisa dar um curso de oratória para essa peãozada. Ninguém sabe falar nada. Foi muito marcante aqueles cursos, Beto, porque nós nos entendemos classe trabalhadora. Nós nos entendemos como parte da luta de transformação social. Que bom aquele tempo de investimento na formação de todos nós. Nós éramos 30 trabalhadores, eu dividi em 6 grupos de 5. Frei Beto. E pedi que cada um contasse a história do seu avô, do seu pai e de si mesmo. E na medida em que as narrativas se processavam, o pessoal ia constatando as coincidências de trajetórias e percebendo que isso é método de educação popular. Veja bem que até agora eu não falei, eu só apliquei o saca-rolha. Educação popular você tem que usar 2 ferramentas pela ordem, saca-rolha e chave de fenda. Então, por enquanto, eu só estou no saca-rolha, tirando da turma. O avô tinha um pequeno meio de produção, em geral uma terra, que perdeu, aí o pai já teve que chegar na cidade, tentou improvisar alguma iniciativa, mas tentou fazer alguma coisa por conta própria, aí entrou em dívida, não sei o quê, a família passando dificuldade, pegou pau de arara e veio para São Paulo. No fim eu falei, agora, aí que entra a chave de fenda. Eu vou contar nessas 3 gerações aqui o que aconteceu com o companheiro Brasil. Aí eles perceberam que era a história de um povo. Vista aérea de uma favela. Em 64, o total de favelas no ABC era 6. Hoje nós temos 155, que a gente conseguiu descobrir 155 favelas no ABC. E principalmente de 68 para cá, quando a situação ainda apertou mais ainda, a maior parte das favelas e as grandes favelas estão localizadas nos arredores das grandes indústrias metalúrgicas. Ao lado da favela, o menor Teve um companheiro que indústria. ficou marcante, que foi o companheiro Toninho, da Brastemp. Então, o Toninho sobe Vicentinho. e ele calado, com um sotaque bem mineiro, ele com as mãos paradas, de pé, ele imaginou a situação e falou, companheiros, do jeito que está, não dá para continuar. Frei Beto já interrompe, fala, Toninho, olha para mim, Toninho. Companheiros, faça assim, Toninho. Do jeito que está, não dá para continuar. Toninho olha para o Beto, fala, isso aí eu já falei. Frei Beto ri. Então, eu me lembro que nós fazíamos aqueles exercícios de oratória que eu havia aprendido aqui nos dominicanos, né? Porque os dominicanos, tecnicamente, o nosso nome é Ordem dos Pregadores e não Ordem Dominicana, né? Que pregar. Antigamente, só o gogó que funcionava, não tinha imprensa, não tinha, então os frades saíam pregando. Daí ficou Ordem dos Pregadores, por isso tem OP, depois do nome do frade. Daí que vem, Ordem dos Pregadores. Um homem em destaque. Vamos trabalhar quando o aumento chegar! A multidão em volta dele vibra. A nossa luta continua!
Mônica Viniendo yo Baltodano. del mundo de la teología Sou de la eu do mundo da liberación y de la teologia da militancia libertação e da de militância los movimientos e dos juveniles. movimentos juvenis. Me Me invitaron en convidaram em 1980 1980 a ir ao Brasil a Brasil a dar mi para dar meu testimonio de testemunho cómo había sido, que desde a minha militância desde cristã, mi militancia cristiana me hubiera involucrado en me una vi envolvida numa guerrilla que guerrilha luchaba que con las armas lutava en la com as armas mano. na mão. Havia muito Havia interesse muito a nível interesse em internacional âmbito en ese internacional tema. nesse tema. Entonces, a conocer Então, conhecer o que lo que estaba estava pasando en acontecendo na América Latinoamérica me Latina permitió me permitiu conectarme también en conectar-me ese com o entonces Sindicato dos con el Metalúrgicos. sindicato de Fui los ao sindicato, metalúrgicos, fui al conheci o sindicato, Lula. conocí a Lula. Entonces, en julio Em julho, se conmemoraba, se comemorava el primer o primeiro aniversario de la aniversário da Revolución Revolução. y yo era parte E eu del era comité parte do comitê organizador de ese organizador primer desse primeiro aniversario. aniversário. Y entonces yo me Então propuse propus que fossem convidados Frei Beto Frei e Beto Lula. y Lula. Y entonces eso me E isso me permitió permitiu aprofundar profundizar la a relação relación de la da revolución Revolução con estos com esses grandes exponentes de la expoentes da lucha que se luta que estaba se estavam liderando en no Brasil. Brasil. Yo me siento como parte, Eu me sinto parte de quienes facilitaron daqueles que esa facilitaram cercanía, essa aproximação, pero también, mas também la a confluencia confluência com Fidel Castro, porque en porque una de em las uma das actividades atividades acerqué aproximei y e creé la criei a possibilidad possibilidade de que que Fidel hablara Castro con falasse Lula com Lula e tuviera tivesse una larga grande plática contato com con Frei Frei Beto. Beto. Y como te digo, después de eso, Depois disso, Beto chegava com muita frequência a Nicarágua, precisamente para dar continuidade àqueles processos de educação popular, com a com metodologia de Paulo com Freire o e com o espírito de espírito de Paulo Paulo Freire. Freire. E a partir de E a toda a partir de toda a transformação brutal que sofreu sofreu o o sandinismo, ele ele deixou deixou de ir a Nicarágua. Ele rompeu quando mirou quando rupturas viu éticas rupturas éticas profundas profundas entre entre o sandinismo o que havia sandinismo que havia pregado, o o desapego às coisas a las cosas materiais, a a renúncia, renúncia, e mirou que alguns e viu que alguns dirigentes estavam violentando totalmente aquilo que haviam pregado. Já Beto rompeu rompeu com com isso. isso. E eu te posso Eu posso te assegurar que o repulsa o que o que está ocorrendo na em Nicarágua. Nicarágua. E temos conversado muitas vezes. Matéria de jornal em espanhol. Sou brasileiro de nascimento e espiritualmente O cubano. Beto, né, ele estava naquele processo de construção de uma relação com o Fidel, em torno do tema Fidel e a religião, né? E na esteira dessa construção, o Beto começa a mencionar em Cuba a importância da educação popular de Paulo Freire, né? Importância esta da qual Cuba ficou um pouco à margem durante os anos anteriores por conta da sua relação muito estreita com a União Soviética. Então, a figura de Paulo Freire não tinha uma presença forte como tinha em outros países da América Latina e dessa reflexão sobre a educação popular. Há quem pense que Cuba é um monolito político desde o ano de 1959 até a atualidade, mas isso não é verdade. Esther Pérez. Temos vivido diferentes momentos políticos ao longo de todo esse processo. E esse momento em que ele chegou foi um momento que se chamou de retificação de erros, que foi um momento de profunda participação e autocrítica da sociedade. Começamos olhando por dentro as organizações, as pessoas em assembleia. Beto chegou e nos disse que nos fazia falta a educação popular. Chegaram os materiais das oficinas metodológicas e nos demos conta de que não funcionam na realidade cubana. Começamos um processo que chamamos a cubanização da educação popular. No ano de 1987, é fundado o Centro Memorial Martin Luther King, uma experiência singular em um processo de reconsiderar a missão da Igreja à luz do contexto revolucionário de um país socialista. Evidentemente, era um processo de conscientização e isso nos pôs a buscar o campo da teologia latino-americana, da libertação, e no campo dos educadores cristãos que trabalhavam em igrejas e comunidades de base. O método está baseado em la dialética marxista, portanto, prática, teoria, prática. Hay que partir de la gente.
La gente sabe, pero la gente muchas veces no sabe que sabe. Da aula. La gente conoce, pero muchas veces no sabe expressar su conhecimento. Quem habla primeiro são os educandos e não os educadores. Faz pouco tempo que o presidente Díaz-Canel nos visitou e disse: eu quero que vocês façam educação política com mais intensidade ainda, que haja educação política em toda parte, educação política com os jovens, com o poder popular, que forma o governo cubano, que haja educação política com o partido, como nós, dirigentes. Esther Pérez. Então, saiu um projeto que está em funcionamento através do qual estamos fazendo mais educação política ainda. Agora, com o reconhecimento das instâncias políticas de que a educação popular é a educação política de que necessitamos. E, sobretudo, em maneira de produzir esse encontro de saberes, esse encontro de experiências, esse encontro de multi-atores que tem que se produzir na base, no município. Necessitamos produzir alimentos para uma população que hoje, por causas diversas, entre elas o bloqueio dos Estados Unidos, nós ainda importamos ao país 70% dos alimentos. Com a situação global de preços, de crise, apostar nas rotas que conduzam à soberania alimentar é estratégico. Temos que fazer com que essa renovação tenha um profundo sentido revolucionário. Aí não há crise econômica, não há período especial, não há nada que hace com que essa gente perca seu vigor revolucionário. O problema está na formação. Esse é o ponto. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Beto, que é uma pessoa que tem uma enorme preocupação pelos problemas sociais, pelos problemas do mundo e, claro, pelos problemas de Cuba, entendeu que essa era uma prioridade para o país. Um espaço em que ele poderia ajudar e, portanto, combinou toda essa preocupação, essa vontade para que Cuba avance na soberania alimentar e na educação nutricional. E incorporou também os métodos da educação popular como parte de uma participação popular. Ou seja, que construamos a soberania alimentar e aí há uma cultura de educação nutricional sobre a base de participação democrática, tanto discutindo criticamente a problemática, propondo, participando e defendendo sua própria proposta, e com controle popular também exercendo toda a ação que permita um aperfeiçoamento. E foi tão especial esse momento que creio todo mundo ficou comprometido e, sobretudo, ficou convencido do quanto podia contribuir a educação popular no exercício de sua direção e, sobretudo, no trabalho com toda a população. De repente, o Díaz-Canel estava diante de um militante comum de base. E a gente vai rodando. Resultado, aquela pessoa de base, às vezes inibida, que diz: eu vou lá no encontro, mas eu não vou falar nada. Imagina, vai estar lá presidente, vai estar lá o chefe disso, o delegado. Não vou falar nada. Não tem jeito de escapar. Todo mundo tem que falar, todo mundo participa. E essa rodada vai quebrando a inibição. Joel Soares. Qualquer projeto de emancipação humana tem que pensar na transformação do coração e da mente das pessoas. Por isso é incrível que, em países como o Brasil, depois do exercício de um governo de tanto benefício popular, de tanto esforço do governo a favor do povo, com tradições políticas tão fortes como o PP e muitos dos seus aliados, se produz a eleição de uma pessoa como Bolsonaro. Um encarte, Fome Zero, uma história brasileira, volume 1. Outro encarte, foto de Lula ao lado. Lula lança o programa Fome Zero. Eu fui convidado pelo Lula, em 2003, para trabalhar na mobilização social do programa Fome Zero, junto com Oded Grajew. Então eu fiz todo um desenho
de como o Fome Zero deveria funcionar nesse setor popular. Eram justamente as oficinas que o Fome Zero implantaria no método Paulo Freire para poder conscientizar os beneficiários do Fome Zero. Foi uma espécie de ícone, assim, né? No sentido de que a presença do Beto lá era a presença da educação popular no governo. Pedro Pontual. Muitas outras pessoas de sociedade civil foram para o governo, né? Mas, de alguma maneira, a presença do Beto, ela simbolizava a presença da educação popular como parte do projeto de governo. Rubens O Paolucci. Lula topou, tem o Fome Zero, a gente está animado, eu vou para lá, mas eu preciso levar gente, né, comprometida e quero que você vá, não sei o quê. Nós discutimos, bom, estamos juntos. Aproveitar esse espaço institucional, que ele te permite um contato com milhões de pessoas, atender as necessidades concretas das pessoas, mas fortalecer os movimentos populares. O Fome Zero chegou a ter comitês gestores organizados pela sociedade civil, principalmente pelos movimentos sociais, em metade dos municípios brasileiros. Frei Beto. Mais ou menos 2.500 municípios. E depois isso foi desmantelado, porque o Fome Zero virou Bolsa Família, e o Bolsa Família já não tinha mais o controle dos comitês gestores, mas passou o controle das prefeituras. Rubens. Na história da governabilidade, os acordos políticos. E eu me lembro que aí os projetos passaram pela mão dos prefeitos. E aí, para mim, foi a... Aí o CEPIS percebeu isso e falou, Beto, a gente vai sair, né? A gente não vai gastar energia nisso, não. A gente achou que, infelizmente, perdemos esse momento muito importante. E eu não estou tirando nenhum mérito que o Fome Zero não foi importante, não é nada disso. Eu acho que ele cumpriu o seu papel. Mas a inspiração que estava nos movendo era ir além do que foi o próprio Fome Zero. Prevaleceu, né, uma visão mais, digamos assim, tecnocrática. Pedro. Né, na maneira de constituir o programa Bolsa Família. Não tinha o mesmo espaço, mas a ideia de formação de comitês populares, ou a ideia de educação popular. Foi o momento em que o Beto decide, inclusive, deixar o governo. Eu acho que o Frei Beto tinha razão. Por N razões, nós acabamos no... E ele, evidentemente, quando viu que não tinha condições, viu que tinha coisa mais importante para fazer, né? Porque não ia ficar lá. Porque ele nunca teve interesse em cargos, né? Dessas coisas de... O que o Beto é? No fundo, ele é um militante, né? O Beto é quase uma instituição, né? E assim, por causa todo o histórico dele, ele tem uma referência, né? É uma personalidade também, né? Aqui no exterior, que é muito importante para nós, né? Porque ele fala, né? Comunica. Porque quando você fala em organizar e educar o povo, a direita brasileira pega em armas contra você. Por isso que o Bolsonaro atacou tanto a universidade, a ciência e a cultura e a educação, né? Porque ele sabe que ali tem liberdade, né? Tem alguma coisa errada na nossa gestão com relação à relação com o povo, né? Vamos falar assim de uma maneira neutra, a relação com o povo. Não é só a formação política e a educação política, é também o trabalho de base dos vereadores, dos secretários, do prefeito e das militâncias dos partidos progressistas que estão no governo, que não é só o PT. E o Beto é uma pessoa importante, né, nesse sentido de que ele sempre foi uma espécie de grilo falante dessa história, né? Dessa crítica necessária, né? Aos primeiros mandatos, né, tanto do Lula quanto da Dilma, nesse sentido de não compreender o alcance e a dimensão estratégica da educação popular. Quantos militantes que eu conheci, Frei Beto, que enquanto eles ocupavam um cargo, uma função, ou no movimento popular, ou no sindical, ou no partido, ou como políticos profissionais, eles eram militantes da libertação. No que perderam o cargo, se acomodaram, abandonaram a luta. Ou seja, ao lado dele, Guilherme Boulos. Não foi interiorizada a opção revolucionária.
E isso é resultado de um processo educativo. Porque nós somos testados, não é quando a gente ocupa uma boa função. Nós somos testados quando estamos na adversidade. Se não fosse essa construção ali nos anos 70, nos anos 80... Guilherme Boulos. A esquerda brasileira não seria o que é. Aquilo foi o que nos deu raiz, nos deu base. E eu fui para o movimento social muito inspirado por essa construção, da ideia que o Beto sempre repete, que a nossa cabeça pensa onde o nosso pé pisa. Então, tá lá, junto com o povo, pisando no barro, conversando com as pessoas, fazendo vínculo, comendo junto. Isso nos define. Eu acho que esse é um princípio básico da educação popular. A minha proposta hoje para o governo Lula III é que as duas condicionalidades do Bolsa Família, que são a vacina e a escolaridade das crianças, seja acrescida a capacitação profissional, no sentido de você deixar com que a família, e geralmente a mulher, continue dependente do governo federal, tenha um empreendimento, mas através da capacitação profissional você introduz o Paulo Freire, introduz o método e introduz, portanto, a consciência crítica. Isso é muito fácil, né? Você chega numa área de muitas mulheres que recebem Bolsa Família e propõe a elas, olha, vamos dar qualificação em costura, vamos dar qualificação em culinária, vamos dar qualificação em artesanato. E elas se interessam por uma coisa e outra. E através daí você consegue aplicar o método Paulo Freire e levar essas pessoas a uma consciência crítica e criar outra qualidade de protagonismo social. A primeira vez que eu tive um contato maior com o Beto, que a gente sentou para conversar, não sei se você lembra. Boulos. Foi... Ele me chamou para ir lá no convento dos dominicanos. E aí você pensa, pô, Frei Beto, escritor que escreveu 200 mil livros. Foi assessor da presidência da República, pessoa renomada, com uma trajetória. Aí ele falou, a gente almoçou juntos lá no convento e ele me levou, porque ele queria me dar um livro, para o quarto dele, que na verdade era a moradia do Beto, a parte de moradia dele no convento. É um bico menor que isso aqui. Um escritório pequeno. Uma caminha, um monte de livro empilhado lá na bagunça dele lá na mesa. Eu falei, pô, é isso, né? Foto do quarto pequeno de aproximadamente 6 metros quadrados. Pernas masculinas sobem escadas. Caminha por um corredor. É Frei Beto. Usa blusa de botão de manga curta cor-de-rosa. Abre uma porta e entra em um local. Fecha a porta. No centro da porta, um quadrinho com o nome Frei Beto, OP. A tela escurece. A cabeça pensa onde os pés pisam. Frei Beto e a educação popular. Créditos selecionados. Filmes: Rei da Vela, Jango, A Batalha de Maria Antônia, Batismo de Sangue, Sexto Interclesial, Forma de Ser Igreja, 10º Encontro de CEBS, 11º Encontro de CEBS, O Anel de Tucum, Caravana a Brasília, 2º Congresso do MST, Linha de Montagem, ABC da Greve, Memória Viva Paulo Freire, Entrevistas, Frei Beto, Vitor Buais, Dante Pola, Cláudio Vereza, Terezinha Cogo, Pedro Pontual, Celeste Fon, Rubens Paulucci, Antônia Carrara, José Albino Melo, Vicentinho, Mônica Baltodano, Esther Pérez, Joel Soares, Miguel Dias Cânel, José Dirceu, Guilherme Boulos. Direção, Evanise Seidel e Américo Freire. Direção de fotografia, Luiz Monteiro, Kleber Cardoso Nunes. Montagem, Joana Collier. Trilha sonora, Flávia Tigel. Desenho de som e edição e mixagem, Gabriel Pinheiro. Direção de produção, Marilda Ferri. Produção de acessibilidade, Conecta Acessibilidade. Coordenação, Joana Peregrino. Assistente de produção,
Aline Rodrigues. Estagiária, Jaqueline Amorim. Roteiro e narração de audiodescrição, Maria Thalita de Paula. Consultoria de audiodescrição, Virgínia Menezes. Legendas descritivas, Gabriele Menezes. Tradução e interpretação em Libras, Rose Fonseca. Finalização de audiodescrição, Rio Sound. Uma produção, Mirar Lerros Filmes. Fundo Nacional da Cultura, Lei Rouanet. Realização, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.